Solicito agora ao professor José Alcides Globo Júnior que compareça aqui ao palco para fazer aqui a apresentação do professor Dr. Ricardo Limão de França Coelho. Professor. Gostaria de apresentar o professor Ricardo Limonge. Ele é doutor em administração na linha Estratégias de Marketing pela FGVSP, meu colega de doutorado, com estágio doutoral na Cornell University. Ele é pós-doutorado em Economia Comportamental aplicado ao Marketing pela UNB e pós-doutorado em Machine Learning aplicado ao Marketing pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é professor permanente no programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal de Goiás, a UFG, e Universidade Federal de Uberlândia, a UFO. Ele também é professor visitante na Universidade de Santiago do Chile e Mona University, na Jamaica. O professor Ricardo ele propõe, nessa oficina, oferecer aos participantes insights e conhecimentos práticos sobre como utilizar a inteligência artificial de forma eficiente e inovadora em suas pesquisas acadêmicas, aprimorando o processo de pesquisa. Professor, por favor. A gente vai, o técnico vai fazer a conexão do notebook do professor Ricardo. Enquanto isso, a gente aguarda um pouco. Quem já falou alguma coisa? Já? Bem, ele está abrindo ali. Eu vou comentar alguma coisa. Ontem, antes de vir para o evento, eu fiquei lendo alguns artigos, vendo aplicações, e uma aplicação me chamou a atenção, de inteligência artificial nos serviços públicos, né? Dizem que nos Estados Unidos eles estão querendo aplicar para os bombeiros, né? Eles levam tempo para chegar até o local do incêndio. Muitas vezes em cidades grandes como São Paulo, por conta do tráfego, isso atrasa o atendimento, né? Então eles estão colocando transponders, que são nada mais do que mecanismos para transmissão de dados nos carros de incêndio, né? E usando a inteligência artificial, eles vão fazer com que os semáforos, o sistema vai coordenar a abertura de semáforos, para que, ou seja, usando, lógico, os algoritmos, para que esse carro de incêndio chegue mais rápido ao ponto do incêndio. Outra inovação também é a chamada do 911, lá, que é o serviço de emergência, né? Então, usar a inteligência artificial para selecionar chamadas, né, que vão sendo recebidas, porque eles têm prioridades. Hoje o sistema não prioriza, então aquilo acumula, muitas vezes você tem uma emergência, então hoje o sistema cria uma sistemática de avaliação para tentar identificar quais são as mais emergentes. Então, no fim do dia, o que me chamou muito a atenção assim, é aplicar a inteligência artificial no serviço público, né? Que é onde a gente precisa de mais eficiência, né? Desesperadamente, né? Porque nós temos um problema de recursos, né? Mais até do que o setor privado. Então, acho que a gente está chegando lá.
Bem, pessoal, então, formalmente, muito bom dia para todos e todas, todos vocês que estão aqui presencial, mas também que estão aí assistindo de maneira online. Principalmente agradecer ao professor Denis aí pelo convite, para que a gente possa conversar um pouquinho, obviamente, dentre as abordagens, ao se falar de inteligência artificial, eu venho a ter mais uma discussão, obviamente, ao contexto da ciência, e, obviamente, quando a gente começa a falar um pouco sobre isso, necessariamente acaba tendo um grande desafio, até foi mencionado já pela mesa no início, que é a expectativa de conseguir olhar para a questão ética ao longo do processo. Tecnicamente, quando nós começamos a falar sobre o uso de inteligência artificial na academia, obviamente, tema aqui do evento, que é o ambiente da pós-graduação, acho que tem alguns elementos que nós precisamos começar a pensar. Tecnicamente, enquanto professores, por exemplo, e também como alunos, novamente nós estamos passando por uma nova etapa, do ponto de vista de educação e também de ensino. Se há 3, 4 anos atrás, com a pandemia, nós tivemos que repensar ou até mesmo reaprender todo o processo de ensino com inserção massiva de tecnologia, nós estamos passando agora, tecnicamente, por mais um grande momento de mudança, em que esse momento é repensar a inserção das ferramentas de inteligência artificial durante todas as etapas de pesquisa científica. E, obviamente, pegando um pouco sobre isso, até como mencionou a professora Dora anteriormente, eu acho que tem alguns pontos importantes que eu vou trazer para vocês, um pouco numa perspectiva mais ligada à editorial, como é que nós, tecnicamente, podemos fazer nossas produções e, obviamente, compartilhar no processo científico de pares, dentre outros elementos. E eu vou fechar a discussão com vocês, mostrando uma das ferramentas que vocês podem estar trabalhando, e, obviamente, eu vou passar meus contatos aqui, que se eu puder ajudar vocês, eu fico à super disposição. Aqui é o meu Instagram, então fique super à vontade, basicamente como forma de contribuir com a academia e contribuir com os colegas. Eu acabo fazendo vídeos bem curtinhos, dando dicas de como é que vocês podem estar usando as ferramentas, e aí já vou me adiantar com um argumento que é o seguinte: a forma com a qual eu tenho trabalhado inteligência artificial, viajado o Brasil falando um pouco sobre isso, inteligência artificial na academia deve ser meio e não fim. Por mais que o uso de IA hoje possa ser, de alguma forma, extremamente tentador. Tentador de que forma? Hoje você consegue, literalmente, achar o problema de pesquisa, você consegue mapear a literatura, você consegue escrever a literatura, você consegue analisar um dado, você consegue interpretar, justificar, inclusive formatar o teu trabalho. Então, se vocês pegarem e lembrarem, basicamente, todo o processo científico que nós temos hoje, tecnicamente, literalmente, todo o processo científico hoje, existe uma ferramenta de inteligência artificial. Então, fiquem super à disposição para que vocês, obviamente, não vou conseguir contemplar, não é o objetivo todo que tem de potencial de IA, mas fiquem super à vontade para que vocês possam pedir alguma ajuda, obviamente, outras ferramentas também. E parte da argumentação que eu tenho levantado uma bandeira nos ambientes é uma lógica de ciência aberta ou open science. Então, tudo que eu estiver falando aqui para vocês, vocês vão conseguir os slides e uma série de outros materiais para que vocês também possam estudar. Por quê? Existe, ao pensar um pouco essa perspectiva tecnológica, e obviamente vou direcionar um pouquinho para esse ambiente da pesquisa, tecnicamente existe o seguinte desafio: eu só vou conseguir aprender, ou eu só vou conseguir tecnicamente fazer com que a inteligência artificial desenvolva maior habilidade em pesquisa quando esses artigos estiverem abertos. E se vocês pararem para pensar, em geral, quando nós temos artigos publicados, em sua grande maioria, em revistas internacionais, nós, enquanto autores, a gente tem que fazer uma concessão de direitos autorais. E isso, para a lógica de desenvolvimento dos algoritmos de inteligência artificial, acaba sendo um problema. Por quê? Grande parte desses artigos acabam não estando abertos. Só para vocês lembrarem, é quando a gente acaba olhando para a tela e tem aquele cadeadinho. Um cadeado aberto, obviamente, aquele que é fechado. Qual que acaba sendo tecnicamente o problema para isso? A ferramenta só vai conseguir, obviamente, aprimorar e desenvolver melhor o seu algoritmo, tecnicamente, quando ele consegue ter acesso a todos. Só que existe hoje uma grande queda de braço entre, obviamente, a forma com a qual a ciência é produzida e também, obviamente, o que as grandes editoras, os grandes publishers aí acabam fazendo. Por que isso, de alguma forma, é um grande limitante? Tecnicamente, se vocês terem uma ideia, as plataformas hoje de inteligência artificial, elas já mapearam aproximadamente 280 milhões de papers. Então, tecnicamente, com esse volume de leitura e, obviamente, de conhecimento em relação à estrutura, obviamente, ela consegue recomendar e identificar quando o artigo é bem colocado. Então,
Isso vai fazer com que, de alguma forma, essa mudança de filosofia, ou até mesmo essa mudança técnica, da forma que nós fazemos pesquisa, vai se tornar extremamente importante. Vou dar um exemplo sim para vocês. Há um movimento mundial, e aí eu sugiro depois, dê uma pesquisada nos editoriais da Nature, por exemplo, eles têm falado bastante do uso de IA no contexto da ciência, em que há uma preocupação cada vez maior que nós tenhamos transparência em toda a pesquisa que nós estamos fazendo. Vocês devem ter visto alguns sites, por exemplo, a título de curiosidade, um chamado de data, né, de dado mesmo, colada, que é uma brincadeira com a bebida. Eles começaram a fazer um movimento mundial agora, pegando todos os artigos, inicialmente começaram em economia, administração, e eles estão rodando de novo todos os dados para ver se eles conseguem encontrar as mesmas relações que os autores declararam nos papers. E isso começou a incomodar, e eles começaram a identificar que muito do que foi produzido não consegue chegar no mesmo resultado. E isso começa a ter um movimento mundial hoje, uma série de artigos começam a ser retratados. É quando outra pessoa não consegue chegar no mesmo resultado. E isso é muito preocupante, porque, tecnicamente, se eu estou citando outro artigo, eu estou entendendo que aquele achado que veio antes de mim, obviamente, está correto para eu dar continuidade. Só que, se isso, tecnicamente, está errado, obviamente, eu estou dando um avanço na ciência de maneira errada. Para vocês terem uma ideia, uma professora de Harvard, a autora de best-seller, uma professora, para vocês terem uma ideia, com mais de 35.500 citações, está praticamente com a carreira em xeque hoje, porque grande parte do que ela produziu hoje começaram a chegar pedindo informações, ela não tinha base de dados, ela não tinha script, não tinha nada. E depois começaram a mapear tudo que ela tinha escrito na literatura e começaram a verificar que tinha uma série de plágios ao longo do processo. Então, se isso tecnicamente começa a chegar numa grande pesquisadora, numa grande universidade, obviamente vai fazer com que isso comece a se tornar política mundo afora também. E aí, talvez, dentre as vantagens de trabalhar com inteligência artificial, eu particularmente gosto de... Bem, então, basicamente, dentre esses ambientes que nós estamos trabalhando hoje, com essa perspectiva, aonde que, de alguma forma, a inteligência artificial, tecnicamente, vai conseguir desenvolver muito bem? Eu acredito que todos devam conhecer o professor Taylor, Nobel de Economia, salvo engano, 2017, Universidade de Chicago. Uma provocação que isso gerou uma série de debates na época, dizendo que nós temos que começar a fazer pesquisa olhando o mundo e não só a literatura. E por que isso, de alguma forma, é importante? Independente da área do conhecimento, se nós quisermos, por exemplo, tentar um financiamento, tentar um funding, alguma coisa, pesquisas que não têm uma perspectiva multidisciplinar ou transdisciplinar, isso vai ser um grande problema. Você pode verificar que cada vez mais os editais aí, tanto no Brasil, mas fora também, eles estão sempre tentando pegar uma perspectiva de estudos que, por exemplo, colocam a inteligência artificial como meio. Novamente, a minha forma de trabalhar, a minha forma de pesquisar, é que a inteligência artificial está no meio. E aí, por que tecnicamente, a IA vai conseguir ajudar esse processo como um todo? Basicamente, pensando o seguinte, se uma máquina já conseguiu ler 280 milhões de artigos, ela vai conseguir fazer um mapeamento de oportunidades de pesquisa. Então, tudo aquilo que a gente acaba fazendo na mão, tecnicamente, ele vai conseguir fazer isso muito mais rápido. Então, a forma de eu conseguir ganhar escala e representatividade com aquilo que eu estou pesquisando, obviamente, vai ficar muito mais rápida. Pontos em relação a isso. Tão importante quando, professores que, obviamente, estão em programa de pós-graduação, nós temos determinado, entre aspas, meta de produção. Só que tão importante hoje, em relação a ter, por exemplo, determinado quantitativo de produção, é que a gente tenha citação. E, obviamente, esse volume de citação é uma forma com impacto na minha pesquisa. E aí, tecnicamente, há uma mudança que aí vai fazer com que nós passamos a pensar um pouquinho mais em como que nós declaramos a nossa pesquisa. Só para vocês entenderem um pouco como isso está ficando sério, o mundo afora, e a inteligência artificial vai escalar isso. Por quê? O volume de dados. Para vocês terem uma ideia. Talvez vocês já tenham ouvido falar, tem uma nomenclatura chamada de p-hacking, que é uma forma de você conseguir artificializar relações estatísticas. Qual que é o problema a partir disso?
Obviamente, quanto mais informação eu coloco, quanto mais variável eu acabo colocando, eu posso achar um resultado que tecnicamente não aconteceu. Só que há outra grande discussão também, que é chamado de H-hacking, que é uma discussão em relação à perspectiva de hipótese. Ou seja, é quando o pesquisador termina o trabalho e ele vai ajustar a hipótese a partir do resultado do trabalho dele. Ou seja, se vocês pegarem, independente da área do conhecimento, em geral, os trabalhos que são produzidos são aqueles trabalhos em que você acaba tendo uma relação teoricamente positiva ou estatisticamente significativa. Só que não ter resultado para a ciência também é importante. Qual que é a expectativa? Se vocês buscarem depois na internet, tem uma plataforma chamada de OSF. Essa plataforma é uma plataforma gratuita que você pode criar, inclusive gera o DOI, né, aquele código único, e você pode começar a fazer todo o seu processo de declarar suas etapas de pesquisa. Então, é mais ou menos uma lógica de protocolo que nós fazemos revisão sistemática da literatura. Essa era a minha ideia, essas foram as palavras-chave, essas minhas bases. E, obviamente, à medida que eu estou fazendo todo esse fluxo, eu vou deixando isso aberto para a comunidade avaliar. E aí começam a existir uma série de mudanças que a IA está trabalhando e impactando na pesquisa. Por exemplo, grande parte da discussão, isso já é uma filosofia da ciência aberta, é que, tecnicamente, a minha preocupação vai ser, eu não preciso mandar o meu artigo ou o meu trabalho para 2 revisores. Quem vai validar se a minha pesquisa é boa ou não é a comunidade científica como um todo. Por que isso é importante? Quem trabalha com a área de tecnologia tem uma plataforma chamada ArxVid, ARXVID, em que basicamente você coloca, tem um working paper lá, e depois você tem toda uma validade pela própria comunidade. Então, obviamente, esse processo de escrutínio, esse processo de validação, eu tiro a responsabilidade de 2 ou 3 pessoas. Por que isso, tecnicamente, é um problema? Não sei se vocês viram, mas talvez há 15 ou 20 dias atrás, teve um artigo que viralizou na internet, em que um artigo foi publicado, em que no início da introdução dele, tinha o prompt que o pesquisador usou para escrever o artigo. Não sei se vocês viram sobre isso. É um artigo da área, salvo engano, de astronomia. E aí você começa a pensar, poxa, mas como é que o cara que faz o prompt lá no ChatGPT, mais ou menos sendo muito generalista para explicar, mais ou menos assim, faça a introdução do meu artigo. Aí ele pegou esse resultado, porque geralmente o resultado do ChatGPT ele vai dizer assim, claro, vou fazer para você, né? Ele gera a resposta. Ele deu um Ctrl+C e colocou na introdução dele. E esse artigo foi publicado. Aí você começa a pensar, nossa, mas o autor está errado. Sim, só que o autor mandou para o editor-chefe, que mandou para o editor associado, que mandou para 2 revisores, em que mandou para uma revisora. A quantidade de pessoas que não para ler. E aí um trabalho que saiu semana passada identificou que os 3 principais congressos de tecnologia do mundo, eles rodaram alguns algoritmos para tentar identificar qual que era a probabilidade daqueles artigos que estão em congresso, e o mais importante, não só o artigo submetido, mas também o parecer. 66% dos artigos foram feitos com o uso de LLM, que é essa lógica de inteligência artificial generativa. Qual que é o problema disso? Enquanto nós não pensarmos, eu tenho defendido um pouco essa bandeira, institucionalmente falando, que nós precisamos declarar quais são as diretrizes de uso de inteligência artificial generativa em pesquisa. Porque, senão, o que vai acontecer? Daqui a pouco vai começar a vir uma etapa de penalização. É muito mais correr atrás para descobrir quem fez e gerar um monte de comitê para organizar. Como, tecnicamente, nós vamos usar cada vez mais inteligência artificial, talvez o grande desafio que eu tenho nesse processo é que a gente consiga, de alguma forma, estabelecer o que pode e o que não pode. Para vocês entenderem um pouco como é que isso de inteligência artificial está mudando no processo científico. Se você submete hoje, obviamente, muda um pouquinho em relação à revista ou à editora, você vai mandar o teu artigo, numa das telas finais, você vai ter uma opçãozinha para dar um check, dizendo o seguinte, usei inteligência artificial generativa na submissão. Beleza. Aí eles começaram a abrir mais um campo agora. Faça um documento separado e explique qual ferramenta você usou e aonde você usou no texto. Só que aí tem um problema, que talvez vocês concordem comigo. O tal do ser humano mente. Então ele pode falar que não usou e usou. E aí como é que você vai fazer? Então, vocês podem ver que as revistas agora, cabe essa menção, dentre os editores hoje, isso aí de maneira geral é um consenso, que é mais ou menos o seguinte.
Cientificamente, inteligência artificial generativa, o que eu posso usar? Apenas para revisar. Escrevi minha introdução, escrevi o meu resumo, escrevi um determinado texto. Eu posso usar a IA para editar, para ajustar. Que é aquela lógica, sou uma pessoa assim, pesquisador, melhor em inglês, isso pode. Mas você não pode criar nada. Novamente, enquanto nós não colocarmos isso, vai ter um outro aspecto. Por quê? Tecnicamente, se eu estou começando a pensar nos elementos, né, de reprodutibilidade, eu tenho que começar a pensar que eu tenho que fazer de alguma forma para que as pessoas tenham acesso a tudo que eu fiz. E aí, obviamente, isso vai fazer com que eu seja muito mais claro com o meu processo de pesquisa. Estava conversando por aí, um colega foi me contar que ele trabalha na área de saúde. Ele recebeu um e-mail, 4 anos depois do artigo ter sido publicado, o editor mandou um e-mail e falou assim, eu gostaria que você me mandasse a base de dados que você usou, porque a gente está fazendo um cheque amostral para descobrir os resultados da nossa revista. Ele falou assim, eu não tenho dado. Aí começa a briga. Não tinha nenhum documento alegando que você tinha que passar a base em algum momento. Só que começa a imaginar o seguinte, e aí, obviamente, é uma mudança que nós precisamos ter dentro da pós-graduação. Eu tenho que começar a criar e adotar estratégias de organização da minha pesquisa. Aonde eu vou declarar, aonde eu vou publicar meu resultado, e o mais importante, parece que é simples, mas provavelmente os primeiros artigos das carreiras de vocês, nós não temos mais nenhum registro, tem só o artigo. E se em algum momento bater na porta e falar assim, não tenho dado, a gente vai ter um problemão. Por quê? O que acontece tecnicamente? Esse artigo vai sair do ar e vai estar escrito lá retratado. Até você explicar que aquilo lá não tinha um erro, teu nome já está indo muito sendo discutido onde não deveria. Então, isso é um ponto para pensarmos também do uso de IA generativo. Aonde que eu acho que a IA vai ajudar bastante? Talvez vocês concordem um pouco com essa frase do professor Geisler, que vai dizer o seguinte, na academia a gente gasta muito tempo para usar muito pouco. Mais ou menos o seguinte, uma brincadeira que eu sempre faço, e ver se vocês concordam comigo. De todos que estão aqui, obviamente o pessoal também que está no YouTube. Quantas pessoas aqui têm uma pasta no computador escrito assim, artigos para ler? Aquela pasta que você tem vergonha e medo de abrir? Que é aquele artigo que você recebe no WhatsApp, no teu gerenciador de referência, e você vai jogando lá. Aí chega uma hora que você fala, caramba, eu tenho bons artigos aqui, só que você tem até medo de abrir e descobrir o que tem lá. Aonde que eu acho que a IA vai ajudar muito nesse processo? Eu não preciso ler 100 artigos para descobrir que 10 são bons, a partir da minha temática. Aí eu volto ao meu argumento. Se inteligência artificial é meio e não fim, a minha defesa não é que a gente não leia os 100, mas é que eu precise ler tecnicamente aqueles que têm maior aderência com o meu trabalho. E aí eu vou mergulhar e vou conseguir entender da melhor maneira possível aqueles 20 artigos. O que infelizmente, muita gente tem feito? Você consegue customizar o chat GPT. Vocês já devem ter ouvido falar, isso está viralizando bastante. Você sobe, por exemplo, obviamente na versão paga, 3 ou 4 PDFs do principal pesquisador da tua área. E aí você fala, entenda o argumento, mapeie o argumento, e comece a escrever texto exatamente como esse autor. Muita gente começa a fazer isso como forma de tentar pegar a lógica. Só que, tecnicamente, talvez vocês concordem comigo, quanto mais eu leio, melhor eu escrevo. Quanto mais eu leio, obviamente, mais eu consigo ter uma compreensão do texto. Se a IA, tecnicamente, é meio e não fim, aí eu, pelo que eu tenho trabalhado com isso, eu posso garantir a vocês, cada uma das etapas que vocês têm hoje em pesquisa, que nós temos, há um programa de inteligência artificial para fazer aquilo. Como é que está esse mercado hoje? Grande parte das principais plataformas hoje tem na verdade, 3 modalidades de cobrança. A primeira, que é uma técnica chamada de freemium, em que você vai lá, se diverte, fica legal, aí você vicia no negócio. Mais ou menos quem já usou, há alguns anos atrás, o Dropbox. Sabe aquele momento que você começa a usar e vai jogando toda a tua vida lá dentro? Aí você fala, nossa, mas tirar daqui vai dar um trabalho, aí você acaba pagando a assinatura. Basicamente é isso. Por outro lado, as outras assinaturas da seguinte forma. Você paga ou um plano fixo, tem plataforma de $5 ao mês, plataforma de $40 ao mês. E, ao mesmo tempo, você também pode pagar pelo processamento. Ou seja, se você quiser que ele leia 5 artigos, centavos de dólar.
Se você quiser que eu leia 100 artigos, dezenas de dólares, por exemplo. Por que isso se torna um desafio? Algo que eu tenho defendido nós temos que começar a considerar no nosso orçamento de pesquisa assinaturas de plataforma de inteligência artificial. Vou dar exemplo para vocês. Grande parte, principalmente instituições europeias, eles começaram a adotar plataformas como Grammarly, dentre outras, que são famosas em IA. Isso tudo tem para vocês no site. Tem uma série de plataformas já com a categoria ao lado para facilitar depois a diversão de vocês. Mas, basicamente, qual que é a estratégia? Há uma mudança que o idioma hoje, para IA, ela não se torna mais tão importante. Vou dar exemplo para vocês. Um dos autores que escreveu recentemente o editorial da Nature vai dizer o seguinte: o idioma não pode ser uma barreira no mundo da IA. Então, imagina o seguinte, aqui no Brasil, alguns periódicos, mais especificamente, vou falar da minha área de administração, eu escrevo meu artigo em português, se aprovado, eu tenho que traduzir e mandar em inglês. Qual que é a discussão que isso já está em discussão dentre alguns editores mundo afora? Eu mando meu artigo em português. O meu revisor, meu editor, vai clicar na bandeirinha de qual que é a tradução, qual a versão de idioma que ele quer ler meu trabalho. Se a plataforma leu 280 milhões, idioma para ele é de menos. Ele já aprendeu. Então, isso se torna importante, porque, tecnicamente, o que eu estiver lendo, eu não tenho mais barreira, por exemplo, do idioma. Então, eu posso escrever em português, lá na frente, qualquer pessoa que vai começar a apertar, isso vai ajudar. Por quê? Quando nós começamos a fazer, por exemplo, um filtro para identificar sobre as áreas em que eu vou trabalhar, a gente coloca, por exemplo, só o idioma de inglês. Então, eu estou tirando um outro grande contexto em que, às vezes, eu acabo tirando essa perspectiva. E agora, tecnicamente, o que a IA precisa de informação? Cada uma dessas setinhas que está na tela aqui para vocês, basicamente é o seguinte. Imagine um banco de dados. Cada setinha é uma coluna. E cada linha é um artigo que ele leu. Então, basicamente, qual que é a argumentação por trás? Eu vou precisar organizar o seguinte raciocínio. Obviamente, ele vai conseguir categorizar, inclusive expandir o quantitativo de informação. Para não entrar muito no ambiente técnico, mas a lógica da IA generativa é uma expectativa de trabalhar com linguagem de processamento natural. Então, o que é palavra para a gente vira um número lá para ele. E isso, tecnicamente, se torna importante. Por quê? Ele vai conseguir entender como é uma introdução, quais são os elementos dessa introdução, e, obviamente, ele vai conseguir fazer propostas nesse sentido. Dentre as vantagens, é que eu vou me concentrar nesse tempo final para mostrar para vocês, as plataformas têm organizado e ser muito claras em relação a você conseguir, obviamente, customizar e fazer, por exemplo, um fichamento. Esse fichamento, que nós estamos mais acostumados a fazer na mão, vocês vão perceber que a gente consegue fazer apertando 2 botões. Por que isso se torna importante? Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que há um desafio, ou talvez uma estratégia de pesquisa, que é o time. Entre eu ter o tempo da pesquisa e, obviamente, essa pesquisa ser feita, ela é importante. Exemplo, se eu fizer um trabalho sobre, sei lá, pandemia, eu tenho que ter um contexto muito inédito para chamar a atenção de alguém. Então, o time se torna importante. Aonde que, de alguma forma, essas plataformas vão conseguir customizar ou até mesmo ajudar? Eu vou precisar, de alguma forma, operacionalizar muito mais uma lógica de problema de pesquisa. Então, olha só. Como é que tudo isso acaba funcionando? Só precisa entender um pouco a lógica, tá? E aí uma sugestão que eu sempre tenho dado ao pessoal é o seguinte. Tem um professor chamado Andrew Ng. É um dos principais especialistas do mundo hoje na área de machine learning e tudo mais. Ele era dos laboratórios do Google e criou a empresa dele. Ele tem uma frase que explica muito por que muitas pessoas têm resultado e outras não, que diz o seguinte: inteligência artificial não é uma bala de prata. Não vai resolver todos os problemas. Isso quer dizer que é o seguinte, quando eu começo a pensar em pesquisa, não vai ter um prompt milagroso. E o que me incomoda muito nesse ambiente é assim, se vocês me permitem a brincadeira, quando eu vou no LinkedIn, parece que só tem especialista. Já viu o perfil do LinkedIn das pessoas? O cara tem tudo quanto é habilidade, eu falo, tenho até vergonha de colocar meu nome lá. Mas por que eu estou brincando com isso? Tecnicamente, não adianta eu saber o prompt. Eu tenho que saber tecnicamente tanto perguntar, mas também conseguir avaliar o que ele entregou. E isso, de alguma forma, vai começar a fazer com que as diretrizes sejam importantes. E aí vamos colocar primeiro dois conceitos que eu acho que ajuda a entender. Há uma grande
preocupação em relação a plágio na academia. Tá, mas vamos lá. O plágio na academia, tecnicamente, é se aquilo que eu escrevi, ele está em algum outro local. Se eu parto, como a professora mencionou anteriormente, se eu parto de uma lógica da IA generativa, ele não vai escrever da mesma forma, é probabilidade. Legal. Então, nos programas, e as revistas começam a considerar, eu vou ter duas métricas para avaliar teu artigo. Intervalo de plágio, porque se eu faço uma citação direta, já vai aumentar o plágio, porque está pegando de algum local, mas obviamente não é plágio, mas ele entende que é. O outro ponto que está em discussão agora é o percentual de quanto que nós vamos aceitar do uso de IA no texto. Novamente, se eu escrevo o meu texto e eu peço para o ChatGPT revisar, 20%, 30% ali já vai acusar que é IA que não é mais seu. Então, eu também começar a definir agora, em relação a critérios, quanto que eu vou aceitar, por exemplo, que a IA tecnicamente está fazendo aquele processo. Aí, isso aqui é só para dar uma visão geral. Novamente, está tudo listado no material para vocês têm o meu contato, fica à disposição para ajudar. Quando eu trabalho com esse ambiente de base de dados, esse aqui é chamado de Semantic Scholar. O que ele é? Ele é uma base de artigos em que as plataformas de IA usam. Todo mundo já deve ter ouvido falar Cielo, Scopus, Web of Science, por exemplo. Qual que é o aspecto? Essas informações precisam estar num único repositório. E para nós acessarmos Web of Science, Scopus, eu preciso estar no login numa rede para chegar. Ela não é aberta. Então, sempre quando vocês quiserem buscar artigos para verificar se alguma plataforma de IA vai ter acesso, podem vir direto aqui. Pode ajudar vocês a encontrar. Lá vocês têm área do conhecimento, tem ano, tem uma série de critérios em que, tecnicamente, vocês podem ajudar e, obviamente, organizar esse processo. Tá? Por que eu estou mostrando isso? Basicamente, as plataformas que são abertas, ou seja, em que você não paga nada para trabalhar com as plataformas de IA, eles vão vir nesse site. E acabo de dizer o seguinte, em geral, as plataformas de inteligência artificial em pesquisa, eu tenho duas formas de mandar informação para ela. Primeira informação, ele vai aqui no Semantic Scholar e busca o artigo. Aí a pergunta seria, tá, e se esse artigo for fechado? O que pode acontecer? Talvez isso aconteça nas áreas de vocês também. Eu tive um artigo publicado na revista que é internacional e ali eu não posso deixar ele aberto. Só que muitas vezes alguns professores publicam isso no site da instituição. Aí o que acontece? A IA consegue achar o artigo e consegue ler. Agora, se esse artigo não tiver lido, já era, se não estiver disponível. Só que grande parte hoje, como falei para vocês, há uma grande discussão em que os artigos sejam abertos. E, obviamente, isso vai fazer uma grande mudança. Vou mostrar para vocês agora só uma plataforma aqui. Atrapalhar muito aqui o tempo de vocês. Essa plataforma tem um nome ali na esquerda, ó, no topo, chamado de Seaside Space. Tá? Veja só. É uma plataforma que eles dizem que nunca vão cobrar, mas já sai o plano de assinatura. Acontece. Né? Viu que o negócio dá certo, mas beleza, mas dá para fazer muita coisa aqui. Lembra que eu falei para vocês em que a IA, tecnicamente, novamente, ó, se vocês entrarem naquele link, tem uma relação grande de artigos. Sugestão, vá lá nos favoritos de vocês, no navegador, coloca tudo lá e vai brincando. Tá? Muitas plataformas, às vezes, me perguntam assim, qual que você usa? Depois, se alguém quiser, me pede, eu mando. Sabe que eu faço assinatura de plataformas uma vez no ano. Alguém tem ideia de quando? Black Friday. Eu deixo meu cartão quietinho, lá em novembro eu vou lá e faço assinatura das plataformas que eu quero e pago 30% do valor. Então, vocês ficam planejando aí, o momento acadêmico que eu me divirto é geralmente em novembro, que eu saio assinando tudo que eu quero e eu uso por um ano. Ó, basicamente, eu tenho aqui, só para vocês entenderem, só para vocês terem uma lógica de uma ferramenta. Se eu vou aqui no menu esquerdo, olha só para vocês terem uma ideia. Está vendo detector de IA aqui, ó. Só para mostrar para vocês que vocês podem trabalhar no material de vocês. Por exemplo, isso aqui é um texto qualquer, tá? E aqui está vendo que o lado esquerdo ó, ele gera 30%. Então, o que isso quer dizer? É um texto que eu escrevi
E aí eu vou lá e peço para ele avaliar, por exemplo, qual que é a probabilidade desse texto, por exemplo, ter sido escrito com IA ou com humano. Novamente, se vocês pegarem os textos de vocês e usarem IA e vierem para cá, você já vai ter um problema que você vai perder, teoricamente, o aspecto humano do texto. Aí eu volto a dizer, isso acaba não sendo um problema, porque, na verdade, a grande vantagem que nós passamos a ter é velocidade no processo de revisão. Lembro, só para destacar, a revisão eu posso fazer, as revistas estão aceitando. Eu não poderia pedir para ele criar tudo, ou seja, se aquele valor tiver até 100%, entre 80 e 100, que tem uma lógica da probabilidade por trás, aí você tem um problema com o seu texto, que não foi você que escreveu, mas... Basicamente, só para vocês entenderem um pouco do potencial. Eu vou focar aqui, basicamente, onde eu estou com o mouse aqui, eu tenho ali revisão da literatura e eu tenho extração de dado. Pense o seguinte, existem basicamente, como mencionei, duas formas com a qual eu consigo levar a informação para IA em pesquisa. Palavra-chave, ele vai lá no Semantic Scholars, que eu mostrei para vocês, e a segunda é quando você pega o teu PDF e sobe. Só que a plataforma tem uma linguagem por trás, ele só vai conseguir pegar aqueles artigos, só para vocês entenderem do PDF, aquele que eu faço seleção com o mouse. Se for aquele PDF como se fosse uma figura, ele não vai conseguir identificar. Então, aqueles artigos que a gente tem mais antigos, que são cópia, não vai dar certo. Mas se eu tiro da plataforma, está tudo certo e não vai ter problema. Olha só, à medida que eu começo aqui, vocês podem ver que aqui ó, ele vai dando informação. Ó, essa plataforma já leu 282 milhões de artigos. E ele vai indexando isso com mais frequência. O que ele aprendeu? Uma das formas para que ele consiga organizar e, até certo ponto, operacionalizar esse processo é por meio de problema de pesquisa. Então, vamos imaginar o seguinte, qualquer área que eu queira trabalhar, eu vou começar a digitar aqui, ó, marketing, por exemplo. Está vendo que aqui embaixo, à medida que eu vou digitando, ele vai pensando. Ó. Essa parte aqui embaixo que ele está pensando, o que é um ponto bacana? Provavelmente, se eu fosse tentar, de alguma forma, operacionalizar isso aqui, eu tinha que ir na literatura, fazer todo o processo. E essas perguntas que ele está colocando embaixo, de acordo com o site, com o FAQ dele, vai dizer o seguinte, como ele já leu muitos artigos, ele vai cruzando palavra-chave, essa recomendação é uma indicação de possíveis pesquisas a partir do que já mapeou na literatura. Então, a chance de você já ter aqui um problema de pesquisa, obviamente, com base na literatura, é muito grande. Ou você pode pegar o teu problema de pesquisa e trazer para cá também, que ele já vai achar a literatura exatamente em cima daquilo que você precisa. Então, eu vou deixar aqui e vou pegar a primeira. Automaticamente, ele já vai fazer o fichamento para mim. Acho que todo mundo já fez um fichamento uma vez na vida, aquele Excel, em que às vezes você vai numa reunião com o orientador e fala assim, tive uma ideia, vai lá e coloca mais uma coluna. Aí dá vontade de você sair correndo, mas lá de novo, porque você olha para o artigo, Ctrl+C, olha lá, Ctrl+V. Ponto. Aqui é o fichamento da literatura. Se eu olho para a direita, ó, tudo já mapeado, todas as colunas automaticamente carregadas. Aqui tem método usado, pesquisa, contribuição. Aqui do lado esquerdo, eu ainda posso vir aqui, se eu descer, ainda posso colocar como variáveis, alguma outra informação, como ele já mapeou, e isso tanto nos artigos que estão na base do Semantic Scholar, quanto a base dos artigos do PDF que você tiver, ele vai lendo o seu artigo e vai customizando, inclusive, o seu fichamento. Aí, se você quiser, mas aí é plano pago, você consegue até exportar. E aí tem um dilema que eu tenho sempre levado, que é o seguinte. Concorda que essa tabela, concorda que esse fichamento que está aparecendo aqui, nós, como seres humanos, a gente faria. Tranquilamente, precisaria de tempo. Eu conto para o revisor que eu fiz esse aqui com IA? Eu falo que fui eu. O que vocês fariam? Conta. Só você, só, tá vendo? Só uma pessoa que conta. O que é essa brincadeira? Enquanto nós não tivermos diretrizes de uso, a gente tem um problema. Porque imagina o seguinte, se isso cair na mão do revisor que não concorda, ele vai rejeitar teu artigo por não concordar com a forma que você fez a argumentação. Então, novamente, enquanto nós não tivermos clareza do que pode ser feito e também como pode ser feito,
às vezes é melhor a gente, obviamente, ser claro no processo. Tecnicamente, eu acabei de ser nomeado para uma revista. Eu espero que pelo menos 3 anos, que é o período que eu vou ficar lá. Mas brincadeiras à parte, professor, eu acho que o editor, talvez de revista, deva cair fora. Talvez um editor de grande área, porque ele vai conseguir colocar nichos, talvez. Porque a máquina está fazendo, né, seleção de artigo. Isso. O editor, imagina, né? O cara da Nature lá, 500 artigos, 1000 artigos. Né? As agências de fomento. Assim, é meio inevitável, né? Perfeito. Meio inevitável que vai ser automatizado. Não Perfeito. tem muito o que fazer, não tem muito o que fazer. E a pergunta do senhor é legal também para discutir o seguinte. A Elsevier, uma das principais editoras, o professor Roberto Lofscar que me mandou isso. Há mais ou menos 2 meses atrás, eles fizeram uma política para recomendar que os editores e revisores parem de usar o ChatGPT para revisar artigo. Aí, na hora que eu recebi essa mensagem, eu falei assim, caramba, se uma editora desse porte teve que pedir para parar de usar, imagina quão indiscriminado estava sendo a revisão dos nossos artigos. E a gente começa a ter o questionamento em relação ao volume. É muito artigo. Provavelmente todos vocês já passaram por tempo de espera de parecer. Não tem gente para avaliar. E aí você começa, e como é que eu, de alguma forma, eticamente, eu começo a operacionalizar também. Tá? Mas acho que é um baita de um comentário, sim. Só mais um ponto, e aí, para não estourar o tempo, depois estou à disposição para a gente poder conversar. O que eu acho bacana? Eu vou pegar aqui, na minha biblioteca, só para vocês poderem ver. Vou pegar um dos artigos quaisquer aqui. Ponto interessante. Talvez quando a gente começa a trabalhar, às vezes a gente tem uma certa dificuldade em encontrar artigos próximos. Ó. Se eu vou aqui, por exemplo, ele já começa a montar uma literatura coerente com aquilo. Por que isso é interessante? Para eu começar, por exemplo, a trabalhar com lacuna. Basicamente, toda essa interação que as plataformas de inteligência artificial tecnicamente estão fazendo é mais ou menos o que nós usamos no ChatGPT. Eu começo a bater um papo com o artigo. Então, lembra que eu falei para vocês em que talvez, tecnicamente, eu não preciso ler todos os artigos, mas eu posso começar a colocar toda a minha pasta, que tenha 10, nessa plataforma, gratuitamente, ele lê até 100 artigos teus em PDF gratuitamente. Então, você pode mandar revisar e discutir 100 artigos simultâneos. Faça um resumo, mostre a lacuna, mostre a contribuição. E aí, obviamente, depois, enquanto pesquisador, teu trabalho é falar, não, beleza, esse aqui tem aderência com o meu tema. Vou parar e, tecnicamente, vou dar uma lida, porque, obviamente, tem certa relevância para o meu trabalho. Tá? Aí eu sugiro a vocês depois, pessoal, abrir para a gente conversar um pouco, dê uma olhada no site, tem outras plataformas. De maneira geral, como eu falei, existem uma lógica de inteligência artificial, existem como se fossem agentes, tá? Ou seja, tecnologias que fazem determinada etapa da pesquisa. A primeira, por exemplo, uma lógica de edição. Então, você pode revisar e a tradução. Tem uma outra que é uma lógica de visão sistemática da literatura. E aí, na plataforma, tem algumas dicas para vocês. Em geral, elas são mais visuais, em que você consegue customizar todo esse processo. E, obviamente, você tem algumas plataformas hoje também que vão trabalhar com esse processo, inclusive, de análise de dados. Só que parte da revista ainda entende que isso não deveria ser feita também. Tá bom? Bem, então, agradecer bastante aqui ao Denis aí pelo convite. Eu estou à disposição para a gente poder bater um papo, aproveitar os minutos finais aqui. Sim, sim. Bem, obrigado, professor. Foi muito boa a apresentação. Teve alguns pedidos aí no chat para disponibilizar o QR Code lá com o material, antes de iniciar as perguntas, né? Seria importante, né, para as pessoas poderem estar acessando o material.
Ele já, a gente podia abrir com perguntas aqui na plateia, não? Temos uma aqui, ó. Excelente. Ele não... Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao senhor, no começo da sua palestra, a divulgar pela ciência aberta. Minha pergunta é as últimas partes da sua palestra sobre o uso da plataforma para dos artigos ou consultar o Semantic. Esqueci o nome da ferramenta. Scholar. Semantic Scholar. Para procurar pelos artigos, eles leem para você e depois você só pega o resumo. Mas todo artigo que a gente escreve ou outras pessoas escrevem tem uma parte escrita abstract. E existem ferramentas de busca. E o abstract já foi feito para você só ler o abstract e só se interessar pelo resto do artigo, somente se você se interessar mesmo. Então, eu pergunto se essas ferramentas são realmente necessárias. Essa é a pergunta. Beleza, obrigado, excelente. Olha, como as pessoas gostam de encurtar ainda mais, tá? Teu comentário é muito legal. Nós temos o resumo. O que os caras fizeram hoje na ciência? Chamam a sigla TLDR. Too Long Didn't Read. Muito longo para você ler. Então, tem na coluna, na literatura, tem nas bases de dados, tem um resumo do resumo. Se vocês jogarem, sempre quando vocês enxergarem TLDR, é isso, é um resumo do resumo. E aí, a tua pergunta é interessante. No site tem uma plataforma chamada Scholarcy, uma plataforma da Alemanha. O que eles fazem? Você joga o teu PDF para você ler, e ele vai fazer a marcação, o marca-texto do que você tem que ler no paper. Então, ganha mais tempo. Por quê? Aonde está marcado, ele já pegou aquela temática e comparou com o que ele tem na base dele. Então, ele fala, isso aqui é diferente do que eu encontrei até agora. Então, se você quiser fazer aquela leitura de skimming, né, mais rápida ainda, leia só o que está em amarelo. E aí ele acaba avançando. Por quê? Nem sempre os resumos são bem feitos. E aí a tua pergunta é legal para me permitir falar outro aspecto. Com a evolução da plataforma, eu estou falando de 280 milhões de papers, a recomendação é de como que a gente deve melhorar o nosso abstract. Vou te dar um exemplo. Quando eu faço uma busca Web of Science, Scopus, se vocês lembrarem, basicamente ele vai perguntar título, resumo e palavra-chave. São 3 campos em que eu faço a busca para depois eu fazer a revisão da literatura. Nós, em geral, enquanto autores, a gente replica a palavra no título, no resumo e na palavra-chave. Tecnicamente, a gente está perdendo informação. E como é que isso começou a ser mapeado? O pessoal da área de informação, junto com o pessoal da biblioteconomia, falou assim, a gente está escrevendo um artigo errado. A chance desse artigo ser identificado cada vez fica menor, porque eu estou replicando ao invés de abrir o escopo. Então, tecnicamente, hoje eu tenho plataformas que vão fazer o resumo, plataformas que vão mostrar o que você deve ler no artigo. Porque o resumo, tecnicamente, às vezes, ele não pega o que deveria nesse contexto de velocidade. Nós temos uma aqui que não sei se é bem uma pergunta, mas ela pediu para que você não entendeu direito o nome da plataforma que o senhor indicou para cadastro das etapas metodológicas da pesquisa. Se é o OSF? Isso, exatamente. OSF. Então, mais um. Esse foi um lembrete, essa né? mesmo. Mas tem um outro aqui que é interessante, né? Como lidar com o uso da IA nas atividades editoriais de um periódico científico, né? Quais diretrizes editoriais podem ser fundamentais para o uso adequado e ético, né, da inteligência artificial? Essa é uma pergunta da aluna de PG, Eduarda. Bem, obrigado pela pergunta, Eduardo, muito boa. Olha só, algumas coisas que eu acabo defendendo primeiro, que a gente tem que sair um pouco da zona de conforto. Em que sentido? Há uma mudança internacional nessa lógica de produção que é a seguinte. Primeiro, que eu não preciso mais de revisores. Quem vai revisar o meu texto é IA, eu baixo um relatório, tecnicamente eu ganho muito tempo nesse fluxo. Então, a primeira discussão é essa. A segunda, as revistas ainda não sabem aonde está sendo usado e como está sendo usado. Então, a política editorial, como eu mencionei na apresentação, depende de pedir um documento, muito mais como forma descritiva, como você usou e aonde você usou, para conseguir entender mais ou menos o elemento. Dentre os consensos, em relação às revistas internacionais, eles têm colocado isso.
fala que, basicamente, você só pode editar e não criar. Então, basicamente, são esses 3 pilares gerais ao longo do processo. Perfeito. Eu acho que a gente podia abrir para uma pergunta da plateia. Se não tiver uma pergunta, tem mais uma aqui no online, né? Se existe ferramenta para reduzir a ocorrência de plágio na construção de trabalhos científicos. Existe segurança também quanto à submissão de artigos para periódicos de grande impacto, né? É a pergunta do aluno de PG, Jairon. Então, se existe algo para reduzir nessa ocorrência de plágios, né? Alguma ferramenta que permita isso, né? Então, se vocês pegarem, tem uma plataforma, está tudo aqui no link, chama Paper, de papel, PAL no final, PaperPal. É uma plataforma que vai trabalhar muito com a questão de parafrasear, que é um elemento da IA também, em que ele vai pegar trechos e vai reescrever. Pode ser uma forma de você tentar limitar. Agora, o que a gente tem que pensar é, por que eu tenho um plágio no documento? A gente vai voltar um pouco ao processo ético da escrita. Por que tem um plágio? Como é que isso tecnicamente está sendo feito? E agora, talvez, assim, outro elemento, talvez até no plágio, como eu falei, tão importante hoje quanto enxergar o plágio, enxergar quanto que de IA eu estou usando aquele documento. Isso, para mim, hoje tem sido talvez mais importante. As plataformas gerais, como a Turnitin, por exemplo, que grande parte do ambiente acadêmico usa, ele já está pegando os dois, plágio e IA. Então, pode ser um indicador interessante nesse contexto. Agora, plataformas como PaperPal, o próprio ChatGPT, dentre outras, e aí tem módulos dentro do ChatGPT, eu consigo customizar e evitar tecnicamente o plágio. Mas aí, novamente, é pensar como que o pesquisador está escrevendo para, obviamente, tentar citar corretamente para evitar isso, porque senão você acaba ficando redundante em relação à argumentação. Perfeito. Professora... Obrigada, Ricardo. Foi muito interessante a palestra, gostei muito. Acho que valeu a pena, né? Conhecer um pouco das ferramentas. A minha pergunta é mais como pró-reitora de pós-graduação. A gente teve um período em que nós ficamos muito preocupados com o plágio, né? Então, os plágios das teses, os plágios das dissertações. Isso é um grande problema até agora, né? Muitos alunos perderam os seus trabalhos, perderam todo o esforço, né? A CAPES, o investimento da CAPES, dos órgãos de fomento. E agora, né, entrando na inteligência artificial, eu entendo que é uma ferramenta poderosa, é uma ferramenta que a gente deve utilizar, mas eu fico pensando, né, ou seja, o principal objetivo da pós-graduação é formar recursos humanos, né, com alto nível, e também com uma alta criatividade, com uma alta capacidade, né, de escrever, de interpretar, de analisar, né, ou seja, não só ficar replicando, né. Eu entendo que a inteligência artificial ela vai auxiliar você a fazer coisas mais rápidas, né. Ou seja, eu queria saber de você a sua opinião, quanto disso interfere na criatividade daquela tese, do texto daquela tese apresentado, ou da formação daquele indivíduo, né? Perfeito. Bem, professor, eu gosto muito da pergunta da discussão pelo seguinte, a minha argumentação, novamente, que a IA tem que ser meio não fim. O que me preocupa? Os alunos que estão no início de formação, eles estão indo para o ChatGPT para criar o texto. E isso vai realmente ser um problema, porque a argumentação que é o mais difícil. Eu até estava comentando outro dia com um colega, que alguns problemas que isso está gerando no ensino de maneira geral. Parte de alguns colegas que eu converso dizem que a partir de agora não aceita mais trabalho escrito em sala de aula, que agora é só oral, justamente por medo de uso. Mas eu falei, tá, tudo bem, mas assim, você está matando uma habilidade que nós desenvolvemos em sala de aula. E a escrita na ciência ela é fundamental e básica. Então, basicamente, talvez a discussão é explicar o processo da ciência e depois colocar a tecnologia, como conseguir padronizar. E o outro desafio também nessa discussão, novamente, é de alguma forma gerar uma questão de integridade ética. A minha grande preocupação hoje, pensando numa lógica de inserção de tecnologia, nós estamos no momento ainda, com o uso de IA na pesquisa, vamos limitar a pesquisa, que nós ainda podemos criar uma cultura. É melhor pararmos agora em entender o que pode ser usado e como pode ser usado, e isso entrar na sala de aula,
entrar no processo metodológico, do que lá na frente começar a termos plataformas para identificar quem passou do limite e começar a gerar uma penalização do problema. Aí eu vou levantar também, pela experiência da senhora, talvez concorde. Conversando também com outros colegas, uma grande preocupação que está tendo hoje é em relação a uma criação de rede de coautoria. Novamente, olha o problema que já me relataram. Vamos imaginar que dois professores fazem um trabalho, um professor faz um trabalho com um aluno. Se esse aluno, por exemplo, escreve o trabalho e manda para um periódico, e às vezes o professor não leu o trabalho, não deu tempo, submete. O nome do professor está indo junto. Se esse artigo, por algum momento, ele tem uma acusação de uso de IA, o problema é para os dois. E aí você começa hoje a ter uma série de elementos para começar a pegar problemas em que a submissão até então não era pega, porque basicamente ela é plágio. Como as revistas estão em movimento para entender o que pode, como pode, institucionalmente precisa começar a pensar também. Qual elemento, qual ferramenta que eu vou também, de alguma forma, validar que esse trabalho só vai ser submetido depois de alguns critérios previamente determinados. E isso, de alguma forma, talvez seja uma possibilidade para nós repensarmos o processo, inclusive, de coautoria. Porque se meu nome vai no trabalho e eu não li, onde foi usado, como foi usado, e aí é uma questão que na academia, infelizmente, muitas vezes acaba acontecendo. Tem uma plataforma que é a principal hoje, chamada de Originality. Originalidade em inglês, Originality. Ela consegue captar em torno de 98% a 99% de quanto o texto foi feito com IA. Hoje é a mais redonda. Só que o que acontece? Se a gente for olhar, inclusive, o próprio ChatGPT tem uma ferramenta para descobrir se foi feito com o ChatGPT. Nem ela é precisa. Porque há uma customização. Porque por trás é probabilidade. A forma de escrever, se eu customizo como eu pergunto, customiza também a minha resposta. Aí, novamente, a questão de criar uma cultura favorável. Uma sugestão, né, professor, também para todos, se vocês jogarem no Google da seguinte forma, Unesco, ChatGPT, joga só isso no Google. Existe um documento da Unesco de 2022 que tem as diretrizes de uso do ChatGPT para o ensino superior. E ali vai mostrar quais elementos ou como que eu uso isso em sala de aula, que é uma forma de facilitar o processo cultural, ao meu ver. Excelente. Até queria chamar a atenção, teve um artigo que saiu ontem na revista da FAPESP, o Eco de Antigas Palavras. Ele trata que pesquisadores e revistas discutem limites para que os autores possam reaproveitar trechos de seus trabalhos anteriores em novos artigos também. Então, uma discussão relacionada aí, né? Tem mais uma pergunta? Uma questão. Você colocou toda essa boa parte dessa discussão no contexto do editorial de revistas. E no caso dos artigos publicados abertamente? Tecnicamente, passou também para um processo de revisão de pares. Se eu levo isso para uma lógica de ciência aberta, a expectativa é que a responsabilidade não seja só dos revisores, mas seja da comunidade. Então, eu subo um pouco a camada. Vou dar um exemplo. A plataforma chamada Publons, por exemplo, você consegue ter acesso ao parecer de todas as revistas, desde que o autor também concorde. Então, é uma forma de você dar mais transparência, saber exatamente o que foi pedido naquele artigo. Então, agora, inclusive artigos que não são abertos, você também consegue enxergar o parecer, que é uma forma de dar mais transparência ao processo, porque ali tem a discussão do editor com os autores e com os revisores. O que basicamente pode acontecer, o revisor às vezes não quer que vá, é direito dele. Mas, em geral, as revistas têm pedido bastante para que isso seja mais claro o processo. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, se eu quero publicar num grande periódico, é interessante saber mais ou menos o caminho. Eu brinco que, às vezes, eu gosto mais atualmente de ler editorial do que artigo, porque o editorial vai dar um caminho muito bacana de onde eles querem ir. E se eu começo a ler os pareceres, também vai me ajudar a entender mais ou menos aonde está indo. A pergunta do senhor também me permite dizer outra coisa. Algo que eu acho que é fundamental também, em geral, nós nos tornamos avaliadores quando a gente tem um doutorado em sua grande maioria. Só que nós, em sua grande maioria, na nossa formação, nós não temos um treinamento para virar revisor. E isso é uma forma crucial para a gente conseguir desenvolver o processo como um todo também, para que a gente consiga, de fato, ter boas contribuições ao longo do trabalho. Por isso que há um movimento mundo afora, a própria Unesco tem colocado dinheiro nisso, dentre outros órgãos, que é justamente para que as revistas se tornem ciência aberta. Só que eu vou te dar mais um exemplo técnico.
nós todos aqui estamos dentro de universidade pública. O que acontece? Tem bases, por exemplo, de dados, em que, basicamente, eu vou lá, faço uma palavra-chave, extraio os arquivos, por exemplo, de artigo. Beleza. Essas revistas, essas bases, como forma que detém o conhecimento, eles criaram módulos de IA. Então, você consegue fazer as buscas de grande parte das ferramentas dentro da base. Só que um problema, ele te cobra institucionalmente para você acessar a plataforma e vai te cobrar a mais para você usar IA. Aí a gente começa, poxa, o dinheiro hoje está difícil para você conseguir pagar a assinatura da revista, agora a gente tem que pagar o adicional. Então, começa a falar, poxa, quão acessível isso vai ser? Por isso que eu volto à argumentação da ciência aberta, acho que é um caminho para que todo mundo, de fato, tenha acesso ao artigo, e a gente não precisa buscar formas de desvio para conseguir ter acesso aos artigos, infelizmente. Uma sugestão, talvez vocês conheçam, a plataforma ResearchGate, é uma das principais, que você tem basicamente todos os autores estão lá dentro, vai lá, clica na pessoa, pede o artigo, uma forma de conseguir ter acesso de maneira mais tranquila. Obrigado. Obrigado. Não sei se a gente teria... Eu acho que a gente podia... tem mais 2 perguntas ainda no chat, né? O interesse está aí. A Ticiane, ela fala que as plataformas de identificação de textos geradas por IA, elas não são tão eficazes, né? Então, só que as revistas já estão começando a utilizar esse tipo de plataformas, né? Então, ela fez um texto ela fez um teste com um texto que ela escreveu em 2018, né? E o software sugeriu que havia 100% de probabilidade do texto ter sido gerado em IA. Então, isso volta até no que foi comentado na palestra anterior, modelos probabilísticos, né? Então, como que explicar isso, né? Como que os editores podem usar isso de uma forma confiável se o próprio sistema não é confiável? O que algumas revistas estão pedindo, nós vamos ter que começar a mandar no processo de submissão 2 arquivos. Um arquivo que é o original, que eu escrevi, e o outro editado. Para, de alguma forma, você conseguir ter uma baseline de comparação. Porque senão vai começar a ter esse problema. Só que, novamente, é a questão ética, porque eu posso enganar também e falar que o original era outro. Então, novamente, é a transparência. Mas eles estão pedindo um pouco os 2 arquivos agora. Uma outra pergunta aqui é da Helena Brito. Ela é da área de medicina veterinária, né? Existem algumas áreas onde um único projeto deriva de vários artigos. Como evitar o autoplágio em artigos derivados de um único experimento? Depende da parte metodológica, assim. Se você consegue usar as plataformas, até que eu mostrei, você consegue achar arquivos correlatos. Então, de alguma forma, você está ampliando o referencial bibliográfico. Na perspectiva metodológica, tem que ver qual técnica está sendo usada. O pessoal da área de saúde, por exemplo, usa muito meta-análise. Então, é uma forma de você fazer comparações entre estudos. Então, tem que ver um pouquinho a parte metodológica. Para ela, uma sugestão, tem uma plataforma que eu falo bastante também, tem algumas coisas no meu perfil, chama Consensus. Ali é uma plataforma que você consegue saber, por tipo de metodologia, se é experimental ou não é. Então, ela consegue expandir um pouco mais as opções de artigo dela. Só para 2 comentários, nada a ver, mas tudo bem. Um do meu herói intelectual, o Feynman, né? O Feynman disse uma vez o seguinte, na década de 60, ele disse: a pilha de artigos cresce mais rápido que a velocidade da luz. Mas isso não contradiz a teoria da relatividade, porque não há informação transmitida. Piada um pouco profunda, talvez, mas não é nessa linha. Segundo comentário, nada a ver. O artigo-chave dessa era, digamos assim, né, que de alguma maneira marca, acho que muito que a gente está vendo ponto-chave, foi a submissão do technical paper do ChatGPT. Tem 2 fatos interessantes lá para essa discussão. Um, foi publicado no Archive, que é uma plataforma de ciência aberta. 2, foi usado o ChatGPT para escrever o artigo.